Na concepção original do seminário, a gente pensou que a On a ideia pensé seria que l'idée au a début, gente c'était conversar um pouco sobre as pesquisas de que parler esse un peu des campo trazia, recherches justamente para dans iluminar a dans discussão ce que nós domaine faremos sobre pour pouvoir políticas. nous E, amener à notre para discussion isso, sur les politiques. Et pour né, ça, nós convidamos, então, Sylvain Brocoliki, que vai, na verdade, ter um tempo maior para fazer uma exposição sobre políticas educacionais para territórios vulneráveis. E a ideia é a gente se perguntar o que nós podemos aprender com as experiências europeias, sabendo que, na verdade, o mundo todo está às voltas com as nossas temáticas também, né? Não é só no Brasil que há uma questão relacionada à questão da desigualdade escolar. Então, eles também estão tentando solucionar os seus problemas. E há experiências, e o Sylvain, ele participou de uma grande pesquisa que foi feita em alguns países na Europa, e a ideia é ele compartilhar conosco agora um pouco dessas pesquisas, o que ele sabe sobre isso, os desafios e as aprendizagens que eles já tiveram sobre esse assunto, que a gente acredita que pode iluminar um pouco a nossa discussão. Sylvain Brocoliki, como eu disse de manhã, é especialista em matemática pela Universidade de Paris 7, instituição na qual também recebeu o título de mestre em psicologia. Ele é doutor em sociologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, sob a direção de Pierre Bourdieu, e atualmente é professor da Universidade de Artois, França. É importante dizer também que o Sylvain Brocoliki, ele faz parte de um grupo de pesquisadores que tem tratado dessa temática, desigualdade socioespacial e escolar, né, da qual faz parte outros pesquisadores, como o Benayed, que esteve com a gente o ano passado, e também a Van Zanten. Então, queria convidar o Sylvain para fazer sua fala. Em seguida, nós montaremos, como nós fizemos hoje de manhã, em seguida montaremos uma mesa com os gestores públicos que estão aqui, né, e que irão, na verdade, contribuir também com a nossa discussão. Bon, Sylvain, c'est avec toi. Bien, bonjour. Donc, je vais essayer d'apporter un éclairage en provenance. Uma luz sobre a França e a Europa, sobre este assunto de políticos de educação prioritária. Não é uma expressão que vocês conhecem, é o nome utilizado em muitos países europeus, PEP, para dar nome a políticas compensatórias que visam problemas particulares de populações e territórios. Quando a gente aborda esta questão de políticas compensatórias que procuram consertar as desvantagens de certas populações, ou territórios, ou escolas, tem sempre dois níveis de discussões. Um primeiro nível é sobre o princípio em si. Será que tem que criar políticas compensatórias, vai ser benéfico ou não, porque não existe em todos os países. Então, a primeira questão é saber se vai instalar estas políticas compensatórias ou se ficamos num princípio de igualdade formal, sem estudar em detalhe muitas disparidades encontrados nos resultados dos alunos e das escolas. Então, o primeiro ponto é sobre a justificação da existência ou da negação desse tipo de política. Este primeiro nível de discussão eu não vou cobrir neste primeiro tempo. Eu vou
falar disso no segundo nível da minha apresentação, que consiste somente em observar o que diferentes políticas compensatórias fizeram em vários países e os resultados produzidos. Em função desses resultados, eu vou voltar ao primeiro nível de discussão, se vocês quiserem, que a questão da existência em si desses esforços de políticas compensatórias. Acho que vocês já ouviram que muitas pessoas dizem que essas políticas são perversas e não têm muita eficácia. Então, eu vou partir primeiro de uma pesquisa europeia, na qual participei, que era centrada nestas PEPs em 7 países da Europa e que reuniu equipes de pesquisadores de cada um destes países que fizeram um estudo, cada um disso no país deles, e depois houve uma troca entre as equipes de pesquisadores sobre os estudos feitos por cada equipe para ter uma análise mais transversal que permite deduzir lições sobre o que estas políticas produzem, conforme o que a gente sabe e as avaliações que nós fizemos. Eu fui encarregado de fazer um capítulo transversal sobre as avaliações destas PEPs. E foi um estudo crítico, uma análise crítica destas avaliações. O outro pesquisador focou mais ao assunto do que era mais desejado fazer em termos de avaliação. E ele mesmo reconheceu que muitas destas avaliações em vários países eram muito vagas e tinham lacunas. E eu era encarregado de colocar uma luz nestas lacunas, tudo que a gente esperava e não estava. Também sobre o uso paradoxal de certos resultados, ou até o fato de não levar em conta certos resultados. Então, no início, eu não achava que teria matéria tão crítica para explorar, mas no fim o que me impressionou, e meus colegas estavam de acordo, é que muitas vezes as avaliações dessas políticas são muito mal feitas, e eu vou tentar depois explicar por quê. Então, eu queria avisar vocês sobre estas pesquisas a nível internacional. E nós não obtivemos resultados precisos, porque não podemos criar resultados precisos sobre avaliações que muitas vezes são imprecisas. Mas eu não vou me ater a isso, eu vou tentar trazer elementos de reflexão mais construtivos sobre o desenvolvimento e o resultado dessas políticas compensatórias, em exemplos que eu conheço melhor na França, e notadamente na França. Vou falar de outros países, mas a nível da França, o que foi feito e que eu conheço e que me permite oferecer elementos de pensamento e resultados. E eu vou também fazer o ponto num território que deu lugar a uma política compensatória, pelo qual eu era o responsável científico do Observatório de Percursos Escolares nesta cidade específica, e esta cidade onde os resultados eram muito variados, resultados escolares, primeiro negativamente, depois positivamente, e isso vai permitir de dar um exemplo preciso sobre territórios vulneráveis. Era um dos territórios mais vulneráveis da França, onde temos elementos para saber por que as coisas pioram, quando teve um tempo que tiveram bons resultados, apesar
de suas características sociais e que faz com que, quando a situação é catastrófica, que tem todos os círculos viciosos do qual a gente falou de manhã, que é abandono de famílias, de professores, com uma grande proporção de professores iniciantes para ensinar crianças com dificuldade. Eu vou poder mostrar isso numa escala mais reduzida, que esta cidade que eu estudei. Eu queria avisar porque, a nível nacional, eu não tenho resultados, não tivemos resultados que esperávamos para poder tirar deduções. Por isso que eu vou me focar num território menor. Só isso que eu queria esclarecer. Então, estas são as 3 partes que eu vou querer enunciar. É mais sobre a França e uma parte sobre esta cidade chamada Chanteloup-les-Vignes, na qual eu trabalhei muito. Então, vocês têm a lista dos países que participaram desta pesquisa. Portanto, não estou falando de todos os países europeus, esta lista aqui, e não digo ter um conhecimento de todas as políticas educacionais desses países. Eu estou dando uma abordagem de estudos apresentados por cada representante. O que tem nestas políticas são provocados por constatações de desigualdade de resultados segundo os territórios, as escolas e, às vezes, por certos países da origem dos alunos, que eles sejam imigrantes ou nativos. E estas constatações e desigualdade de resultados justifica a existência destas políticas compensatórias. Então, o objetivo destas políticas é lutar contra esses desvantagens e tentar compensá-los ou reduzi-los. E a gente esperava que a avaliação destas políticas, estas políticas eram para informação, poderiam focar certos tipos de populações, por exemplo, alunos de origem estrangeira, alunos que falam um específico idioma, eu não vou entrar em detalhe, ou poderiam focar territórios onde escolas têm resultados bem abaixo do que se pode esperar em vista do nível nacional. E aí que a gente percebe que tem desvantagem e tentar compensar estas desvantagens. Então, a gente esperava que as avaliações estejam centradas nestas desvantagens e da sua diminuição depois da adaptação das políticas. Para mim, me pareceu que para saber avaliar uma política, o princípio de avaliação tinha que vir com a pesquisa para poder ver mais claramente como as coisas e os resultados escolares estavam evoluindo, se estão evoluindo conforme o que esperamos segundo a política compensatória, se a gente deve continuar com esta política ou melhorá-la. E eu esperava isso das avaliações dessas políticas. Isso é a função de esclarecimento das avaliações, que esclarecem o que acontece em relação às ações, para saber se a gente deve continuar, desenvolver ou mudar porque não atingimos os resultados esperados. Mas, no fim,
tem uma função que apareceu, que também é muito importante, que além das avaliações, é de não utilizar as avaliações para dar uma luz, mas para criar uma pressão, um pouco como no mundo dos negócios, com prêmios, uma avaliação que seria construída para fazer aparecer quem está melhor, quem está pior, e criar uma pressão sobre aqueles que não fazem tudo o que pode fazer para obter bons resultados. Então, é um tipo de avaliação que é praticado na Inglaterra, muito explicitamente, e reconhecido como tal. E em outros países, como a França ou até a Suécia, tem este mesmo tipo de avaliação, que consiste em comparar os resultados das escolas, comparar sua eficacidade, baseado em cálculos que levam em conta as características sociais dos alunos, para finalmente mostrar que algumas escolas têm mais sucesso que outras e criar um tipo de pressão. Podemos ver esse tipo de avaliação como um meio de desviar a atenção sobre as diferenças entre estabelecimentos e para não focar tanto os efeitos além dos microefeitos. E isso foi o que me marcou mais, é o fato de que na maioria dos países o que é privilegiado nas avaliações são as avaliações comparativas entre escolas, é um tipo de lacuna de avaliar mais globalmente os efeitos da política nas desvantagens que as políticas tinham que combater. E eu espero que vocês entendem que me pareceu estarrecedor, porque as políticas têm um discurso de transparência, de melhoria, mas, na verdade, elas não aplicam isso às suas próprias ações, porque elas não se preocupam em avaliar os efeitos das suas políticas em nível global, nacional ou até regional. Nós podemos tentar comparar evoluções de desvantagem de um país inteiro, de uma região inteira, e aprender com isso, mas não é isso que é feito na maioria dos países. E nestes no qual eu participei das pesquisas. Então, é uma primeira coisa que eu queria mostrar, a lacuna destas avaliações, que esquecem de avaliar os efeitos sobre aquilo que elas devem fazer evoluir. Eu não vou me estender sobre as interpretações, porque tem um monte de meios de me estender, não interessa aqui. Uma outra coisa que saiu deste estudo crítico é que, às vezes, tem trabalhos de avaliação que constatam resultados negativos e muito decepcionantes. Na França, tem um pesquisador, Denis Muret, que utilizou dados sobre uma pesquisa financiada para estudar a eficacidade das escolas. O Ministério da Educação queria investir neste tema, e este pesquisador utilizou esses dados para comparar os progressos dos alunos em zonas de educação prioritária, ZEP, onde se aplica este princípio de política compensatória. Estas compensações tomam várias formas em vários países, mas na maioria dos países consiste em maiores financiamentos em territórios ou escolas onde os resultados não são tão bons, onde tem concentração de população desfavorecidas, portanto, o maiores financiamentos em horas pagas para professores,
para dedicar mais tempo a estas zonas críticas. Todo um conjunto de recursos suplementares em dinheiro, traduzidos, na maioria das vezes, em recursos pedagógicos suplementares, onde tem dificuldades mais importantes. Esse pesquisador que explorou esses dados para comparar o progresso dos alunos durante o colégio, durante o médio, né, o ensino médio, ou seja, entre 13 e 15 anos, né, ele comparou o fim fundamental. Ele comparou os progressos dos alunos que estavam escolarizados em ZEP, Zona de Educação Prioritária, e os outros, e ele constatou que os alunos do ZEP estavam progredindo menos do que os outros, mesmo controlando, evidentemente, a origem social e as características sociais da família desses alunos. Ele notou, inclusive, que os únicos que tinham um progresso igual em ZEP ou fora do ZEP eram unicamente os alunos os alunos de famílias socialmente favorecidas, ou então aqueles que tinham já bons resultados no início da pesquisa e que continuavam tendo bons resultados. Portanto, isso que significou que os únicos para quem o ZEP não vingou, ou que aqueles que os alunos que tinham sucesso com o ZEP eram os mesmos que sem o ZEP. Portanto, vendo as características sociais, a gente viu que eles progrediam, os alunos progrediam menos quando eles eram nessas zonas de educação prioritária, porque isso queria dizer que as diferenças estavam mais acentuadas nos ZEPs do que fora do ZEP, ou seja, nessas famílias favorecidas que as famílias desfavorecidas. Ou seja, ninguém no Ministério não tentou aprofundar esse fenômeno ou entender quais eram as razões a que isso poderia corresponder. Eu vou falar agora um pouco dos meios que existem para aprofundar esse tipo de processo, né? E conhecer melhor esses resultados. Bom, isso daqui poderíamos explicar dizendo que os políticos não acreditam muito nas eficácias de suas políticas e não avaliam corretamente ou preferem rapidamente esquecer esses resultados. Bom, mas o que é surpreendente quando encontramos resultados positivos. No Portugal foi o caso. As pesquisas mostraram que em algumas zonas prioritárias, quando havia investindo em formação para os professores, nestas zonas, os alunos tinham progressos notáveis. Portanto, foi um resultado positivo que poderia ter sido retomado para estender esse princípio de formação a outros países. Mas o único resultado foi que o Ministério, a grosso modo, resumiu no documento o benefício da formação e passou esse documento para os professores, que era bem mais barato do que estender essa formação e aplicá-la em todos os territórios prioritários. Eu dei esse exemplo um pouco negativo em relação ao Portugal. Bom, no final foi positivo, afinal, né? Porque o estudo deu resultado, mas a curto prazo a reação do Ministério e dos responsáveis dessa política prioritária não foi levada em conta como devia. Mas me permitiu dizer isso daqui porque depois o Portugal foi um dos países em que houve progressos importantes e houve uma redução também das performances baixas, ou seja, houve progressos consequentes nesses países a nível do sistema educativo. Simplesmente, como não houve nesse país, como nas outras avaliações precisas em relação aos alunos em ZEP, eu não sei dizer se os progressos observados esses últimos anos se ligam, são consequência dessas políticas ou as medidas mais globais que foram tomadas nesses países. Por exemplo, sistematicamente os professores ausentes foram substituídos e a melhoria da formação dos professores também. Isso são coisas globais que foram combinadas com medidas focadas em prioridades.
mas não houve avaliação precisa o suficiente para distinguir os dois efeitos. Em todos os casos, a maioria dos países, e na maioria dos casos, é isso que aconteceu. O que permite ir além e apresentar a vocês resultados mais interessantes é que na França houve um conjunto de trabalhos, e pelo fato de eu melhor conhecer a França, afinal, né? Na França, eu vou dar algumas interpretações rápidas. Antes de abordar exemplos positivos sobre coisas que nós constatamos na França, eu acho útil atrair a sua atenção sobre o fato que nos países que praticamos mais a avaliação de comparativas que atuam sobre uma concorrência entre os estabelecimentos. Os países que mais praticaram isso daqui, a Inglaterra, notadamente, e na França ou na Suécia, onde houve um grande desenvolvimento de comparação de eficácia entre estabelecimentos. E o Japão também, todos são países que, segundo a avaliação PISA, viram os resultados ir para baixo e as desigualdades crescer. Você sabe que a França se tornou, em 2009, conforme o PISA, o país da Europa onde os resultados dos alunos dependiam muito das desigualdades de origem e das desigualdades familiares dos alunos. Na Nova Zelândia estava pior ainda, tinha resultados piores do que a França. Mas nós vamos ver também que nós não podemos concluir formalmente a partir desta base. Isso é sobre a França, né? Mas podemos já assinalar que o país que eu melhor conheço da Europa, que, ao contrário, tem bons resultados, menos fracasso, menos desigualdades, é a Finlândia. A Finlândia é um país onde a avaliação não é usada para comparar a eficácia dos estabelecimentos. É uma ferramenta pedagógica de entendimento de situações que gera reflexões, que geram questionamentos para melhorias do funcionamento. Mas a avaliação não é utilizada como colocação em concorrência entre escolas. Avaliar pode revestir muitos sentidos e com resultados muito diferentes, conforme a avaliação é utilizada para melhor conhecer a situação e refletir e questionar e progredir. Ou se a avaliação é uma classificação concorrencial com os seus efeitos nefastos, perversos, etc. Eu tenho outros exemplos que poderiam exemplificar o que eu estou dizendo. Bom, agora eu vou me concentrar no exemplo da França, para a qual eu poderei dar coisas mais precisas a vocês. A França é um país em que as zonas de educação prioritária, o ZEP, existem há mais de 30 anos. Portanto, não é pelo fato que a gente está debutando que não funciona, não. É uma prática antiga. Nós estamos observando isso há mais de 30 anos. E a evolução é negativa. Ao nível da desigualdade, como eu já falei, que se acentuam, que fazem com que a França é um dos países mais desiguais do mundo e, sobretudo, a nível da frequência dos resultados, as desigualdades se manifestam a esse nível. Os alunos que menos aprendem, menos se beneficiam. Quando a gente observa isso daqui na França, a gente encontra evoluções negativas. Evoluções negativas e
Essas evoluções negativas são vistas nas grandes cidades, essencialmente, e se reencontra a constatação que foi feita hoje. Ou seja, há uma relação entre as desigualdades, performances fracas, desempenho fracos, mesmo controlando o meio social e contextos particulares. Aqui há uma convergência, e nos outros países também, né? Mas há uma convergência que de algo no contexto urbano que agrava as frequências de fracasso escolar e as desigualdades também. A constatação da França é globalmente o constato de uma evolução negativa, mas ele permite refletir a partir de diversos resultados negativos até ele nos leva a não olhar globalmente. O conjunto dos estabelecimentos em zona prioritária, nós vemos uma coisa negativa, globalmente. Mas, enquanto que a gente observa cada zona de educação prioritária em detalhe e olhar a dispersão dos resultados matematicamente, a gente percebe que não é em todas as zonas de educação prioritária que os resultados são decepcionantes. E, ao contrário, o que é muito impressionante é que, quando a gente observa os resultados, os resultados que eu falo são as avaliações e provas nacionais, tá? Eu sei que existe essa prova nacional no Brasil também. São os melhores indicadores, segundo eu, quando as avaliações são bem feitas, são os melhores indicadores do que as indicações do atraso escolar, porque nós percebemos bem que há regiões em que os alunos não repetem, em fracasso total, mas não há repetência. E aqui não se tem mais nenhum avaliador de fracasso escolar. Essas políticas voluntaristas de não repetência é feito pelas aquisições dos alunos medidos e que são a melhor medição dos resultados, finalmente, de diversas situações escolares. O que é notável nos ZEP é que há muitos ZEPs em que os resultados são muito ruins, mas há também um bom número de ZEP em que os resultados são surpreendentemente bons, até superiores à média nacional. E não precisa olhar nem mesmo a origem social dos alunos, ver simplesmente a média dos estabelecimentos e dos resultados dos estabelecimentos, e encontramos alguns que estão acima da média nacional, e a população de alunos é a população desfavorecida mesmo. Portanto, há alguma coisa interessante a ser aprofundado nesse sentido. Mas o Ministério da Educação não deve pensar como eu, porque ele continua considerando que é bom continuar a pesquisar e saber por que algumas ZEPs são melhores do que as outras. Mas, para que vocês entendam melhor a escala de um ZEP, um ZEP é um ou dois colégios. Colégios é um médio, me parece que... o final do ensino fundamental é entre 11 e 15 anos, enquanto que as escolas é antes de 11 anos. Um ZEP, então, é do 6º ano até o 8º ano, até o 9º ano, né? Em média, 1.000 alunos. Um ZEP é 1.000 alunos nessa faixa do 6º ano até o 9º ano. São 10 escolas e mais ou menos 1.000 alunos, um pouco mais de alunos a nível do fundamental, né, do 2º ano até o 5º ano. E observando os resultados, não somente por ZEP, mas por região, né? A França tem 100 departamentos e nós podemos ver que tem ZEPs para um departamento que estão acima da média nacional. Não são casos isolados que têm bons resultados. Há um efeito territorial de política local que parece explicar
porque no departamento francês, o ZEP tem uma média superior às outras. E aqui podemos ter o sentimento que tem alguma coisa que justifique isso daqui e que seria bom aprofundar. Mas são médios minoritários, mas a média global é mais negativa, né? Oui. Tem meia hora, né? Mais meia hora de conferência que foi passada para o conferencista. Bom, eu exagero dizendo que o Ministério não mostrou interesse em estudar e aprofundar isso daqui. Não, temos 30 anos de prática e houve uma pesquisa que foi coordenada por Jacques Simon e Catherine Moisan em 97, que, grosso modo, adotou a abordagem, a minha abordagem, ou seja, é tentar entender por que, aprofundando, alguns ZEP tinham melhores resultados que outros. Mas o Ministério não ajudou esses dois pesquisadores a trabalhar com informações precisas, e notadamente informações que poderiam ter sido do tipo comparar os progressos dos alunos, que teria sido muito mais pertinente do que trabalhar com resultados pontuais de alunos. Eu vou explicar por quê, em detalhe depois. Eles tiveram que se contentar com indicadores de eficácia da avaliação nacional da entrada no final do 9º ano ou no início do ensino médio, ponto. Então, havia uma avaliação nacional que foi feita a nível do 3º ano, que poderia ter sido usada, mas teria sido muito mais difícil para entender as trajetórias dos alunos. Isso não foi previsto pelo Ministério e não foi feito. Esse estudo teve uma abordagem interessante com meios limitados. E algumas conclusões, de fato, são difíceis de chegar a conclusões, tá? Difícil de concluir, né? Bom, mas temos que reconhecer que algumas coisas apareceram. O que verdadeiramente corrobora o que foi dito é que eles perceberam que os grandes ZEPs, no lugar de ter 1.000 alunos, tinha 3 ou 3.000 alunos, sistematicamente tinha resultados inferiores, mais baixos. Ou seja, a conclusão é que quando tem uma grande unidade, ou quando tem alguma coisa que faz que há mais anonimato e o grande número, as relações são fáceis de ser perturbados e os resultados são menores, né? Portanto, uma das conclusões ainda é que era melhor dividir os grandes ZEPs, fazer de um grande ZEP dividi-la e fazer vários menores. Isso foi uma das conclusões desse estudo que foi colocado em prática pelo Ministério para limitar os problemas, ou reduzir os problemas. Outra coisa, os resultados, os piores. Eu vou falar dos piores. Isso reencontro o que foi dito hoje de manhã. Os piores resultados só foram constatados nos ZEPs urbanos, onde havia muita defasagem entre a população que vive no local e aqueles que ficaram escolarizados na zona do ZEP. Os resultados, nesse caso, são muito abaixo do que poderia ter sido esperado pela média nacional. Mas a interpretação diz o seguinte: e o problema geral em relação a esse tipo de avaliação, quando a gente observa isso daqui, a gente não tem certeza em relação aos alunos aprender menos nesse lugar ou que os alunos fugiram e foram se matricular em outros ZEPs. E pelos estudos, percebemos que são os melhores alunos que são aceitos facilmente e matriculados em outros estabelecimentos. Portanto, há uma fuga dos bons alunos que mostram os lugares onde tem fugas,
com pouca eficácia, ou a gente não sabe se é simplesmente esses estabelecimentos que perderam todos os seus bons alunos se reencontram desclassificados para baixo. É difícil de controlar este efeito da fuga seletiva dos alunos de um bom estabelecimento. A partir daí, é rápido concluir que os estabelecimentos muito seletivos são muito eficazes, e ao contrário, aqueles que perdem os seus bons alunos parecem ser muito ineficientes, mesmo quando os alunos os estabelecimentos parecem mais fracos, porque os melhores alunos se foram, migraram para outro estabelecimento. Então, cuidado, não desclassificar esses estabelecimentos que não merecem, afinal. Então, há um meio de limitar esse problema, né? Então, eu comecei pelo negativo, agora vou passar ao positivo. Melhores resultados em ZEPs, onde tem uma estabilidade dos professores e dos diretores e dos responsáveis locais. Eu percebi pessoalmente que os ZEPs e os colégios onde os resultados eram melhores eram os lugares onde os chefes tinham ficado 10 anos, 20 anos, criado uma equipe estável, formada, e que isso era muito importante, que essa estabilidade associada a um dinamismo pedagógico, com pesquisas e tudo, o resultado era sempre positivo. São zonas também onde a estabilidade em si favorece a cooperação, porque vai nos dois sentidos. A estabilidade cria reações de confiança e as pessoas que decidiram ficar estão dispostos a investir tempo e trabalho na solução dos problemas, enquanto nos lugares onde as pessoas estão só de passagem, nesses lugares a tendência é bem menos para investir tempo e trabalho na procura de soluções. Isso é um fator-chave, a estabilidade das equipes, que também interfere nas relações de confiança com as famílias. Nos apps que eu conheço, onde tem um clima positivo, calmo e fácil entre professores e parentes, são lugares onde tem a estabilidade das equipes e que tem relações pais e alunos mais fortes, uma dinâmica que se desenvolve, favorecida por esta estabilidade. E para as políticas, vale a pena procurar como pode favorecer esta estabilidade, porque tem vários meios possíveis para fazer isso. Então, estabilidade favorece a cooperação com parentes, colegas, entre escolas, quando se passa do ensino fundamental a ensino médio. É importante para os alunos. E quando tem equipes estáveis, acostumados a trabalhar em coordenação, por exemplo, para compor as classes que vão passar o ensino médio, isso limita os riscos que o início da entrada no ensino médio seja complicado para os alunos. E outra coisa é com os responsáveis locais. Os ZEPs com bons resultados, não é só quando tem equipes são estáveis, mas elas são estáveis quando elas se sentem apoiados pelas autoridades locais. Pode ser serviço das comunidades, do departamento, que estão presentes em casos de dificuldade para resolver os problemas, oferecer treinamento, ou alguém que vai analisar a situação para tentar achar soluções. Quando as equipes sentem um suporte, elas acham soluções mais rapidamente, estabilizam e isso evita o turnover
dos alunos, dos professores e dos diretores das escolas. Quando todas essas condições estão lá, achamos resultados bons, que não é só ligado às características sociais das famílias. Mesmo com famílias socialmente mais desfavorecidas, não deve só focar isso, deve focar o ambiente, as características do ambiente, e na França, as características gerais do território parecem não em si não dar uma resposta clara e esperada, porque os resultados dos alunos estão piores em ZEPs, na região mais rica da França, que é a Île-de-France, que é a região em volta de Paris. É só um exemplo, mas tem uma série de exemplos que mostram que na França a riqueza global da região, da comunidade, não tem necessariamente um impacto sobre os resultados escolares. E, inversamente, tem bons resultados em ZEPs do departamento desfavorecidos e que tem resultados muito bons. Em regiões que têm desemprego, regiões não ricas, a gente percebe que os resultados são bons. Então, não é o elemento essencial a pobreza, porque talvez porque a pobreza é relativa na França. Tem lugares que a pobreza tem mais peso que na França, que por isso talvez não pese tanto como em outro que a gente esperava, porque a pobreza não é tão forte. O que nós achamos na França, o que nós podemos observar também em outros países, e especialmente na Finlândia, que é um país, como eu já falei, na França, o que marca é que os resultados são melhores em zonas menos urbanas, em pequenas cidades onde não tem concorrência entre estabelecimento, até em zonas rurais mesmo, em zonas onde as famílias vão na escola que está mais próxima de suas casas. E na Finlândia, uma destas características, e são muitas que ajudam no sucesso da Finlândia, é um país onde a situação é isso, onde não tem ensino privado, quase nada. Os transportes são gratuitos se a gente frequenta a escola do nosso setor, e o clima frio faz com que hesitam em mandar as crianças estudar em lugares mais longínquos. E isso contribui porque 90% das famílias mandam seus filhos no estabelecimento de seu setor, e é o país do mundo onde tem a menor diferença de resultados entre escolas. Tem pouca concorrência entre as escolas e não tem hierarquias entre vários estabelecimentos diferentes. Então, nós ficamos nesse círculo vicioso que observamos na França e no Brasil, desta diferença visível entre escolas que faz pessoas fugir de um território para ir para outro, criando uma hierarquia de escolas. Na Finlândia, isso não acontece. É claro que tem outros fatores que ajudam para estes resultados não desiguais entre estabelecimentos, grupos sociais e até imigrantes finlandeses, é que é simplesmente o fato de ter um sistema escolar que foi muito negociado,
já faz mais de 30 anos, entre o governo, o sindicato dos professores, as famílias. Teve uma elaboração muito grande entre todos os grupos para criar este sistema de uma escola única de 6 a 13 anos, mais ou menos, negociando os professores concordaram em mudar suas práticas tradicionais em contrapartido de menos horários de trabalho, boas condições de trabalho, e isso contribuiu para colocar um sistema que fosse aprovado pelos professores, pelos sindicatos, pelos parentes, e tem o cargo de professor é valorizado, tem cada vez mais pessoas querendo se tornar professores, enquanto em outro país tem cada vez menos candidatos a professores, ou muitos professores deixam a profissão porque acham que as condições de trabalho são muito difíceis, especialmente nos países anglo-saxões. E eu queria assinalar, para não reduzir o problema da Finlândia, explicando que lá não é só que as pessoas vão nas escolas do seu bairro, tem também na Finlândia um professor e 2 assistentes pedagógicos em cada sala de aula, são assistentes bem formados, e muitas vezes tem 2 em cada classe, um sistema que mostra que não é impossível criar boas condições de trabalho nas escolas e em todas as escolas, porque eles têm uma variação de resultado mínima entre uma escola e outra. Eu acho isso reconfortante, e é um país que não teve de ter políticas compensatórias. Na verdade, o exemplo da Finlândia permite compreender que quando chegamos a antecipar os problemas e negociar soluções, criar boas condições de ensino no conjunto das escolas, não aparecem desigualdade, não tem desvantagem que faça como tem que implantar uma política compensatória em certos territórios e escolas. O que podemos dizer, inversamente, é que a política compensatória ela é feita, mas imediatamente, logo que aparecem dificuldades, porque eles têm bastante profissionais nas escolas, mais professores por classe, que tem só 20 alunos, e eles conseguem focar no problema logo que ele surge. Quando nas avaliações nacionais veem que tem uma dificuldade numa escola na Finlândia, a comunidade reage rapidamente e injetando mais recursos pedagógicos nestas escolas, e o próprio governo, quer dizer, tem um complemento de políticas nacionais e locais onde tem uma compensação rápida, sistemática de eventuais dificuldades que possam surgir. E isso faz sonhar um pouco o Brasil e a França. A gente gostaria de conseguir isso, mas com isso eles conseguem evitar de implantar políticas compensatórias. Quando não se faz isso, quando se deixa aumentar as diferenças entre escolas, o que a gente faz? Continuar como estamos fazendo, que acentua estas desigualdades, ou vamos tentar achar meios de combater estes processos cumulativos? E isso é o objetivo das políticas compensatórias, mas o que nós percebemos é que muitos países, aqueles que não conseguiram controlar a desigualdade, eles colocam estas políticas compensatórias, mas não conseguem implantar políticas que são realmente eficazes. 10 minutos.
É o que eu já falei. É um pequeno exemplo sobre uma ZEP que eu quero apresentar de uma pequena cidade na França, onde eu era responsável científico do Observatório de Percursos Escolares, que foi implantado em 2002, porque era um lugar onde os resultados eram catastróficos. Era o colégio com os piores resultados da França, quase. E vocês vão poder entender olhando os resultados de 2003. Aqui são resultados, são notas sobre 20, de 1 a 20, nas provas de matemática e de francês, que são feitas no fim do ensino médio. Tem uma prova de matemática, de francês, se faz uma média. Vamos comparar, sabendo que a média nacional nestes exames é perto de 10 sobre 20, que é a média, que é mais ou menos a média nacional. E em 2003, 70% dos alunos deste colégio tinham uma média matemática francês que era abaixo de 5 sobre 20. Então, no Brasil, vocês devem ter resultados assim, muito baixos às vezes. Portanto, só 4% dos alunos do colégio, que representaria 2 ou 3 alunos, que tinham notas acima da média nacional. Então, era um colégio onde mais da metade dos professores iam embora cada ano e eram substituídos por iniciantes. Então, era uma situação catastrófica e, além do mais, a educação nacional, quando a situação é muito ruim, ela tem uma tendência onde cada um tenta se proteger tentando achar um responsável para a situação. É uma reação humana. A gente vê isso entre pai e professor, municipalidade e educação nacional. Cada um puxa o cobertor do lado dele e culpa o outro. Então, aí pensamos que teríamos que tentar. Teve uma vontade de investimento do Estado sobre este território para tentar fazer investimentos e melhorar a situação de equipamentos, para trabalhar meios para que as pessoas tivessem tempo de se organizar entre professores, animadores que cuidavam das lições de casa e trabalhar com as famílias. Todos estes investimentos foram feitos nesse território e vimos que em poucos anos, efetivamente, conseguimos uma bela evolução da situação em 6 ou 7 anos. Isso não é um milagre, não tem efeito imediato, mas quando a gente investe em termos de tempo e de avaliação, e eu como responsável, meu objetivo era de ter constatações precisas, neutras, objetivas, que permitisse discutir o que era possível fazer sem se apontar o dedo mutuamente, só procurando soluções. E mesmo se no início é bem difícil, dá para conseguir. As políticas dão meios para consertar, para avaliar e para agir. Portanto, de fato, podemos verificar que quando a gente observa as políticas compensatórias em todos os países e as avaliações que praticam, vemos que tem casos em que os efeitos das políticas não são avaliados e que trata-se de atrair a atenção sobre as diferenças locais. Portanto, é um pouco que eu vou
do que eu vou falar agora há pouco, é uma postura defensiva. A gente não procura resolver os problemas, a gente procura melhor atribuir a responsabilidade das dificuldades a lures, a outros lugares e outros culpados centrados, melhor do que centrá-las nas comparações entre estabelecimentos. E podemos assim prever avaliações mais construtivas que procuram objetivar resultados. Mas o que eu não falei agora é que, como o SEMPEC, a abordagem não é só de medir, comparar, é também entender, caracterizar, localizar e entender. Uma abordagem complementar que precisa focar as situações e analisar quais são as variantes. Para agir, precisa entender suficientemente, globalmente, a situação, mas também precisa que essa compreensão seja compartilhada pelos atores, que consigam, de repente, conversar entre si, dialogar entre si. Enquanto que, quando não tem esse conhecimento, cada um tem seu ponto de vista e não há mais conversa e soluções para resolver os casos, né? A minha última intervenção, quem sabe? Bom, simplesmente aqui é o complemento que eu estava falando, é que há uma complementaridade entre os esforços de avaliação feitos pelos responsáveis políticos, que podem encarregar inspectores fiscais para avaliar, e tem trabalhos de pesquisa que podem, ao mesmo tempo, completar e dar luz, dar um esclarecimento sobre as situações e sobre as diferenças, as disparidades que existem. Entender o que também produz essas disparidades e, sobretudo, entender em função de que isso poderá evoluir. Mostrei essa tabela agora há pouco porque para sustentar, apoiar essa ideia que, trabalhando nas evoluções dos alunos, evoluções do estabelecimento, escolas ou territórios, que a gente é possível concluir, tirar lições sobre as evoluções que são positivas ou melhores. E sabendo que não é porque nós encontramos melhores resultados que vai ser possível transpor esses bons resultados. Haverá necessidade de aprofundar para melhor entender o que essas pessoas fizeram para melhor ter sucesso e investir para que existem ou reproduzir condições análogas ou idênticas a esses lugares que tiveram êxito. Isso demora muito tempo, na verdade, né? Bom, não é impossível. O importante é entender que não é impossível fazer variar, melhorar o resultado. Isso continua sendo difícil, mas não é impossível. Mas é possível, sim, desde que se considera que o que prevalece não são as lógicas de fuga, de concorrência, são lógicas de cooperação que prevalecem. E a cooperação dos pesquisadores também, que pode se desenvolver com aqueles que querem agir para melhorar a situação a nível das responsabilidades políticas ou até simplesmente a nível dos estabelecimentos das escolas. Ao mesmo tempo, a chave está na abordagem do SEMPEC, de combinar esforços de objetivações, esforços de entendimento, de localização, para reparar ou para diagnosticar evoluções no tempo. Podemos entender os progressos e onde acontece uma degradação e por quê? Porque justamente para evitar que esses se reproduzam em outros lugares. Análise de resultados é um meio que permite entender, tirar lições, tirar conclusões para favorecer evoluções positivas e não mais evoluções negativas. Bom, eu acho que eu já falei a respeito do meu horário.